Eu estava ferido, caído no chão, sem força, sem vida, na escuridão. O nosso tema é prosperidade, ele é muito abrangente, mas eu não vou pegar todos os caminhos não. Eu vou me conter nesses três assuntos, nesses três tópicos, para a gente passo a passo, mês a mês, a gente vai batendo papo aí, depois a gente volta com esse assunto de novo, tá? Para a gente falar sobre isso. E por que eu preciso falar sobre prosperidade? Anote aí no seu caderninho, por favor. Vamos citar aqui 3 versículos para endossar por nossas referências, que é Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Estou usando minha versão ARA. O segundo versículo, 3 de João, no seu capítulo 1, verso 1 e 2. E Lucas, capítulo 6, verso 48. Amém? Em Colossenses 3,16, na minha versão, a RA diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Me permita-me expandir mais um pouco aqui do versículo. Começa assim em Colossenses 3. Habite, ou seja, ele tem que morar em mim. O que tem que morar em mim? Ricamente a palavra de Deus. Não é pouco, é muito. Não é arranhar o evangelho, é a profundeza do evangelho. Eu preciso estudar todo dia, eu preciso meditar todo dia, eu preciso orar todo dia, para me prosperar no mundo espiritual. Nós comentamos aqui sobre o pão da vida, comentamos aqui sobre as bênçãos, que a resistência e a prosperidade que o Antônio teve na luta de tanto tempo, lutando por um propósito. Falamos aqui de expulsar demônio, falamos aqui de batalha espiritual, falamos de Apocalipse. Eu preciso ter esse conhecimento para habitar ricamente em mim, aconselhando os irmãos e instruindo os irmãos. A bênção não para em mim. Eu preciso crescer, eu preciso ser instruído, eu preciso ter o conhecimento para dividir o óleo, passar o azeite para frente. Eu não posso viver na igreja. Deixa eu fazer a minha ressalva antes que eu esqueça, né? Eu estou falando para quem é crente, ok? Para quem já foi batizado, para quem sabe que é Jesus Cristo, para quem já entregou sua vida para Deus, já está na sua congregação. Aqueles irmãos que irão assistir, que ainda está tentando caminhar, tentando se encontrar, meu irmão, procure uma igreja perto da sua casa, ok? Então vamos voltar para cá. Então, eu já sou instruído, eu preciso que me aprofundar para poder aconselhar a quem me procura. E continua o versículo: mutualmente em toda a sabedoria. Não é parte da sabedoria, é toda a sabedoria. Aí eu vou louvar a Deus com cânticos, hinos e salmos. Em João 3 diz assim, eu espero os irmãos abrirem um pouquinho, não? Senão eu vou acelerar, senão ninguém consegue acompanhar, né? 3 de João é lá quase no final de Tiago da Bíblia, tá? 3 de João, no seu capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde. Vou repetir: prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele fala do corpo, ele fala da mente, ele fala do espírito. Eu não posso apenas ler a Bíblia, eu tenho que me aprofundar no conhecimento da palavra. Eu tenho que ser próspero no conhecimento da palavra, eu tenho que ser próspero no combate espiritual, eu tenho que ser próspero na unção, eu tenho que ter azeite para transbordar. Amém, irmãos? E agora, Lucas 6. Volta aí para o meio da Bíblia, por gentileza. Ô, glória!
Não vou estender muito não, senão vira seminário, né? Lucas 6,48 diz assim. Amém? Podemos? Glória a Deus. Lucas 6,48 diz assim na minha versão ARA. É semelhante a um homem que... Isso é Jesus respondendo ao homem prudente. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. A casa não é feita em cima do barro. O texto está dizendo, eu vou dizer quem você é, meu irmão. Você tem que cavar uma profunda vala. E lançou o alicerce sobre uma rocha. E vindo a enchente, arrojou o seu rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque tem sido bem construída. O meu relacionamento com Deus tem que ser bem construído. Senão eu racho, senão eu quebro, eu desabo. O texto diz, eu vou dizer quem você é. Só voltar no 46 em diante, estou lendo só o 48. O 6 e 46 e 47, a gente está falando sobre isso. Eu vou dizer quem você é. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou. Ele não só constrói, ele foi específico. Cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Meu irmão, eu estou imaginando assim, o cara furou o terreno, achou uma rocha, meteu broca ali de vergalhão gigantesco, soldou e fez um prédio. Nem terremoto derruba. Aí eu posso voltar lá no Antigo Testamento e dizer, não, mas eu sou que nem um monte que não se abala. É isso que está dizendo. Está na hora de darmos frutos. Jesus fala sobre isso. Quem é o agricultor? É Deus. Quem é a videira? É Jesus. Nós somos o quê? Os ramos. E nós temos que dar frutos. Ele fala, se não der fruto, falando sobre isso aqui, eu tenho que dar fruto. Eu estou ligado a uma videira que vem do Pai. Então eu tenho que prestar atenção e dizer, eu quero prosperar em quê? A prosperidade da Bíblia não fala de dinheiro. Não fala. Não é a minha teoria. É a palavra da Bíblia. Estou falando como um estudante de Bíblia, um professor temático. A palavra prosperidade não fala de dinheiro. Ela fala de relacionamento. Ela fala de prosperidade, de relacionamento com Deus. Jesus é o noivo. Jesus é o noivo, eu sou o quê? Eu sou a igreja. Ele vai casar comigo. Como eu me relaciono com Jesus? Eu tenho que entender isso. Quando volta aqui no presbítero Gaio, no 3 João, ele fala o quê? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu tenho que ver, calma aí, eu tenho que crescer? Tenho. E aí? O mundo está me vendo. Quando os profetas pararam para conversar com alguém, as pessoas perguntavam, aquele cara falou o quê? O que ele comentou? O que ele está dizendo? As pessoas estão nos olhando. E para saber e para fundamentar, eu trouxe aqui 10 testemunhos de pessoas que foram o quê? Entraram para a história na Bíblia como casamento destruído, relacionamento espiritual comprometido, ruína espiritual. Eu vou citar os 10 personagens bíblicos e também vou dizer o que aconteceu e o verso. Por favor, só anotem, porque senão, se eu ler aqui 10 passagens diferentes, a gente vai chegar à meia-noite e não é essa a intenção. A intenção é a gente, como diz o irmão Antônio, vamos ruminando devagar, a gente vai aprendendo. Há vários homens na Bíblia que enfrentaram a dificuldade no casamento. E por que eu estou trazendo esse tema como casamento? União, certo? Como Deus e sua casa, Deus e sua noiva, Deus e minha família, eu e minha esposa, eu e meus filhos, eu e meu pai, eu com meu vizinho, eu com os irmãos da igreja. Ou seja, eu estou abrangendo a palavra casamento a todo tipo de relacionamento, ok? Então, aqui estão alguns dos principais exemplos negativos e tipo de problemas que tivemos na Bíblia. Primeiro exemplo, Adão. Problema, culpa e conflito após o pecado. Quando pecaram, Adão culpou quem? Eva. Isso está em Gênesis, capítulo 3, verso 12. Vai só anotando, depois verifica, irmão. Senão a gente vai, tá?
Isso mostra o primeiro conflito conjugal na história. O segundo exemplo, Abraão. Qual o problema dele? Mentiras, ciúmes e conflitos familiares. Ele gerou a mentira, mentindo dizendo que Sara era sua irmã, fundamentado em Gênesis 12 e 20, colocando o casamento em risco. O rei quase, depois chamou a atenção dele, aceitou gerar filho com Agar. Ele aceitou. Mau exemplo, causando tensão e divisão na família. Gênesis capítulo 16. Terceiro exemplo, Isaac. Preferência e divisão familiar. Presta atenção nisso. Ele teve preferência que dividiu a família. Amou mais Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Divisão, não havia união no mesmo propósito. Gênesis capítulo 25, verso 28. Isso gerou conflito entre os filhos dentro do próprio lar. Nós sabemos sobre o problema que houve. Quarto exemplo, Jacó. Problema de poligamia, rivalidade e engano. Foi enganado e casou com Lia e Raquel. Em Gênesis capítulo 29. As duas irmãs viviam disputando a atenção dele. Por quê? Porque ele casou com duas pessoas. Nós não podemos servir a dois senhores. Os filhos se envolviam em rivalidades graves. Quinto exemplo, Davi. Problemas, adultério, poligamia, conflitos familiares. Adultério com Betseba gerou consequências dolorosas. 2 Samuel 11 e 12. Seus muitos casamentos trouxeram problemas de ciúme, rebelião de filhos. Um matou o outro violentou a irmã, aquela confusão toda, caos familiar. Sexto exemplo, Salomão. Influência negativa, idolatria. Foi o homem mais sábio. Teve muitas mulheres estrangeiras que desviaram o seu coração. 1 de Reis 11, de 1 a 4. O seu casamento trouxe ruína espiritual no final da carreira. Sétimo exemplo, Oséias. Problema, infidelidade da esposa. Infidelidade da esposa. Deus mandou que ele se casasse com Gomer, uma mulher infiel, para simbolizar a infidelidade de Israel. Oséias 1 e 3. O casamento dele foi marcado por traições, sofrimentos emocionais. 8. Jó. Falta de apoio emocional da esposa. Durante a sua crise, sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Ele enfrentou dor e incompreensão dentro da própria casa. 9. Acabe, problema de má influência e maldade no casamento. Casado com Jezabel, que influenciou para o mal. 1 Reis 21. A casa se tornou símbolo de corrupção e idolatria, marcado todo o seu reinado. 10. Sansão, problema de má escolha amorosa e traições. Casou com uma filisteia, contrariando a orientação de Deus. Juízes 14. Depois se envolveu com Dalila, que o traiu. Juízes 16. Só dizendo misericórdia, né? Que tipo de relacionamento saudável eu tenho? Pode ser na minha amizade, como disse antes. Exemplos que eu posso aplicar na minha amizade. Com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meus filhos, com meu vizinho, como eu sou patrão na minha empresa, como eu sou de empregado para o meu patrão. Se eu olho para o meu patrão, o meu patrão é um demônio, espalho mentira, eu estou sendo um mau servo na terra. Eu tenho que prosperar em todas as áreas, principalmente no testemunho, principalmente dar bons frutos, principalmente na palavra. Eu preciso sair dessa rotina de não estudar a palavra, eu tenho que aprender mais, me aprofundar mais, eu tenho que entender temas espirituais, eu tenho que saber o que é combate espiritual, eu tenho que saber sobre cura divina, eu tenho que saber todas as áreas. Eu não posso ficar parado achando que o pastor vai fazer tudo. Tenho que parar com essa rotina, tenho que parar com essa monotonia. Eu tenho que me mexer. Eu não posso ficar esperando pelas pessoas. Cristo é o pastor da igreja. Então, meu irmão, se mexe. Prospere. Mostre para o mundo que você vence com a palavra de Deus. Não fique esperando o problema chegar até você. Você foi recriado, porque nós já falamos sobre novo nascimento, você foi recriado, nascido para vencer espiritualmente. Eu tenho que entender isso, tenho que botar isso em prática. Eu não posso, não, é que alguém vai orar por mim. Não, meu irmão, você vai ter que orar por você. Você tem que aprender isso. Existe a oração coletiva, existe a bênção pastoral. Não estou falando disso, estou falando de você se mexer, você dar fruto, você prosperar.
Eu tenho que prosperar, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que pesquisar todo dia, eu tenho que cavar fundo. Ah, não, eu vou só ler aqui um versículo. Não, é versículo não, meu irmão, já passou esse tempo de um versículo. Eu tenho que acabar com o negócio de um versículo, uma oraçãozinha. Não, irmão. Você não é mais iniciante, você não é mais, sabe, nasceu hoje. Você já tem o tempo na igreja. Relembrando, aqueles que são novos, nascidos de novo, os irmãos que vão assistir, continue na sua igreja, procure seu pastor, procure a escola bíblica, faça seus cursos na igreja e seja abençoado e siga seu propósito. Estou falando para aqueles irmãos que precisam prosperar, precisam crescer, precisam derramar o azeite. Eu preciso ser transbordante. Eu não posso ficar na mesma rotina. Eu tenho que ser próspero em todas as áreas. Na saúde, em tudo, espiritualmente, em conhecimento, em sabedoria. Não é pouca. Deixa eu voltar aqui, ele cita aqui o verso. Jesus fala em 48, né? O homem é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala. Ele foi específico. Ele lançou o alicerce sobre a rocha. Ele é específico. Por que eu não venço? Está cumprindo o verso 48? Eu tenho que me analisar. Eu tenho que me aprofundar nisso. Eu não posso, não, mas calma aí. Falaram ali. Eu não tenho de falar ali, não. Eu tenho a Bíblia para ler. Eu não preciso procurar um profeta para me dizer o meu CPF. Para com essas ideias. Estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou crescendo na palavra de Deus. Isso tem que saber. Eu estou sendo próspero em todas as áreas da minha vida. Repetindo, prosperidade bíblica, ela não fala de dinheiro. O dinheiro é o salário do seu trabalho. Conquistar a coisa na terra, desculpe que eu vou falar aqui, mas conquistar a coisa na terra, qualquer um conquista, qualquer ímpio conquista, qualquer feiticeiro conquista, o tibetano conquista, o chinês conquista, o pessoal que é do árabe, que é muçulmano conquista, é rico. O problema não é dinheiro. Você não precisa procurar dinheiro na Bíblia. As bênçãos podem ter até você. Se Deus prosperou um monte de povo que não era da família de Éber, da raiz de Éber, certo? José prosperou o Egito. Daniel foi para a Babilônia. Todo mundo prosperou. O problema não é o culto que você serve. Dinheiro não tem nada a ver com isso. Eu tenho que entender que eu tenho que prosperar em todas as áreas. Eu tenho que crescer no conhecimento. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que edificar minha casa na rocha. Isso é prosperidade bíblica. Amém, meu irmão? Certo? Então, voltando aqui, recapitulando. Eu falando aqui maus exemplos de relacionamento, eu posso aplicar esses maus exemplos e fazer um parâmetro com todos os tipos de relacionamento que eu tenho. Como é o meu relacionamento com Deus? Certo? Eu falo com ele todo dia, eu converso com ele todo dia. Eu sou realmente amado por Deus, eu amo a Deus em todas as coisas. Eu tenho que fazer um parâmetro dentro da minha vida e saber, realmente eu falo com Deus, realmente eu estou alicerçado na palavra. Vai poder dizer, eu estou prosperando todos os dias. Nós temos aqui, eu dei 10 exemplos, o Ricardo aí pode repostar, eu mando para ele, eu mando para o grupo, a gente bota no grupo, para relembrar esses 10 exemplos de homens que não foi falta de palavra, foi? Não foi. Todos eles sabiam da palavra, todos eles sabiam que era Deus e passaram por esse tipo de problema no relacionamento espiritual, emocional e físico. Alguns perderam dinheiro, perderam o reino. Por quê? Tiveram escolhas ruins. Pensou, eu posso fazer assim? Meu irmão, fique na palavra. Prospere na palavra. Se alinhe. Se alinhe na palavra. Busque o conhecimento. Dia e noite, não canse disso. Se é para cansar, que seja cansar, pelo menos está lendo a palavra. Se é para cansar, virar a noite, que seja pela busca da palavra do conhecimento. Em toda a sabedoria, vai ter versículo que vai dizer, busque em toda a sabedoria. Para quê? Para que eu possa ser próspero no conhecimento, ser fiel a Deus em todas as situações da minha vida, em todas as áreas da minha vida, e ser abrangente. Amém? Então, hoje eu fico por aqui, para não se estender muito, e se Deus permitir, vamos falar sobre
como ser mordomo, né, aqui no tempo na terra, se é necessário realmente eu trabalhar tanto para ter os bens que eu tanto desejo. E depois outro assunto que eu queria falar sobre vivendo na escassez, que eu vou realmente falar sobre viver sem nenhum tipo de recursos. E a Bíblia mostra sobre isso, que ter ou não ter, isso não importa. Amém? Agradeço a oportunidade a Deus. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Amém, Senhor. A gente que agradece a palavra abençoada. Se algum irmão quiser comentar, fique à vontade, irmão. Eu estou aqui só, como diz o Marquinhos, ruminando. Jesus, meu Salvador, amor que resgata, amor que restaurou. Eu estava perdido. Palavra, glória a Deus. Acho que em 30 minutos, quase 30 minutos, muito rica. Realmente, a gente está processando. A gente está processando e é uma mensagem que realmente ela nos provoca, né? Nos provoca a vigiarmos, a nos esforçarmos. Irmão Osni, né? Abençoado, citou tantos homens de Deus, e esses homens marcaram a época e a geração deles, e mesmo assim é a falta de vigilância, é a falta de cuidado. E tiveram alguns aqui que com finais que não era a vontade de Deus para eles. Então, assim, nós não somos melhores, nós somos iguais. Então, realmente, para a gente estar atento. Que palavra tremenda, né? É cavar mais fundo, né? É bem profundo e cava mais. Então, assim, eu não tenho nem muito o que comentar. Tem que realmente pôr em prática, né, a palavra, assimilar. Bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Então, assim, a palavra é muito clara, muito objetiva. É que o Espírito Santo de Deus nos ajude a reagirmos a ela da forma como Deus quer. Eu estava ferido, caído no chão. Amém, Marquinhos. Sem força, sem vida, na escuridão. Muitos passaram. Boa noite, paz do Senhor a todos. Eu estava observando essas 10 relações que o Senhor passou aí agora. Como Deus ele é simples, né? Ele escolheu pessoas que sabem que são perfeitas e continuam a caminhada. Geralmente as pessoas julgam a gente como pessoas 100%, pessoas santas, pessoas perfeitas, mas Deus ele faz coisas que a gente não entende. Então a escolha dele é uma coisa assim, a simplicidade dele, o amor dele que tem por nós lá atrás, desde o Antigo Testamento. Meu bom samaritano me encontrou no caminho, me levantou com amor. Suas mãos curaram minhas feridas, me deu nova vida, sarou minha dor. Não olhaste pra quem eu era, nem pro meu passado, minha dor. Não ungiste Irmãos? Ó, Osni, ó, o que você fez, Osni? Eu vou começar a falar de novo, velho. Pegou? Vamos entrar no segundo tema já? Vamos entrar aqui no... Vou começar aqui, já tem, ó. Rapaz. Aqui, ó, tudo, ó. Rapaz. Mordomo aqui já. Posso começar? Aí, irmão da França aí não vai nem dormir, coitado. Quando o mundo rejeita, ele estende as mãos. Se estás feliz, O que falar, né, irmão, de uma palavra aí tão clara, Pois é. tá? Foi objetiva ali, direto ali ao coração. Ou é ou não é. É como tá escrito, né? Sim, sim, não, não. O que passar disso não é de Deus.
né? Ou é ou não é. Ou pula pro lado de cá, ou vai aí no caminho largo, em direção à porta larga, né, irmão? Que a palavra é bem clara. O irmão aí foi bem incisivo. Então, como é que o irmão falou aí? A gente fica aqui só ruminando, né? Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus traga mais aí sobre o seu coração para nos exortar. Em nome de Jesus. Sem força, sem vida, na escuridão. Muitos passaram, olharam e foram, mas ninguém estendeu. Hoje eu estava lendo aqui Mas então em Colossenses no 15, né? Você leu o 16, né? A minha versão diz assim: e a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecido. É domine, não tem meio termo, não. É o que o Odemir falou. Ou é ou não é, cara. É engraçado, hoje eu estava conversando com uma pessoa lá no salão e ela participa das reuniões, mas ela ainda não se rendeu. E a gente estava falando, ela estava falando de como esse ano passou rápido. Aí eu comecei, né? Peguei o gancho e comecei a explicar para ela, né? Falar dos fins dos tempos, que os dias seriam abreviados e que a gente vê coisas que realmente estão chocando, né? Cada vez mais a gente está se chocando. E realmente os dias estão abreviados, porque eu acho que se não abreviar a gente não vai aguentar, não. Do jeito que está indo, né? Então, eu falando sobre isso, aí ela me deu um exemplo, eu fiquei pensando nisso, que ela foi comer num restaurantezinho, lugar simples. Aí disse que tinha um senhor do lado dela, disse que o rapaz pegou o prato e olhou para a comida, acho que ele não gostou, ele pegou e virou a comida em cima da mesa, e pagou e foi embora. Aí entrou um rapaz que estava com fome, estava pedindo ajuda, começou a raspar a comida em cima da mesa. E ela ficou impactada com isso. Ela falou, não, peraí, eu vou te pagar um prato de comida. E ele ficou muito agradecido, né? Aí eu tô falando isso por causa desse versículo. Às vezes a gente esquece, você vê, o cara ele ia comer uma comida que o outro jogou fora, e ele estava agradecendo a Deus porque ele estava comendo aquela comida. Olha que disparidade, né? Ou é ou não, é sim ou não, né? O que levou esse cara a jogar comida fora, que absurdo, né? E esse outro, humildemente, com fome, pegou a comida da mesa e agradeceu a Deus porque tinha aquela comida. Então, se a gente não se revestir, cara, realmente, é se aprofundar mesmo na palavra, né? Não dá pra dar moleza, não. É 24 horas. Uau! Ainda bem que a gente tem uma semana para pensar nesse assunto, porque semana que vem eu já vi, viu? Misericórdia. Vai esquentar aí, viu, Valdemir? Você vai até tirar o gorrinho. Só a palavra mesmo para esquentar, viu, irmão? Porque tá puxado. A palavra veio quente, meu irmão. Mais alguém que comentasse? Francisco? Pastor? Eita, esqueci de deixar o Dedé entrar. Boa noite, Dedé. Eita. Boa noite, meu irmão. Desculpa, irmão. Que é isso, rapaz? Tô tudo em casa. Eu entendo como uma punição por eu entrar atrasado, mas tudo bem. Eu te deixei do lado de fora, né? Desculpa. Ô, Dedé, a gente vai começar agora, Dedé. Tô esperando você chegar, pô. Oh, que maravilha! Rapaz, esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Ó, hoje o Internacional tá aí, o Ademir.
Hoje é a reunião internacional, meus irmãos. Que maravilha. Que bom, que bom. Pastor, voltou? Voltou. Muitos passaram, olharam e foram, mas ninguém estendeu a mão. Mas Não tô ouvindo, pastor. tua presença, Não, ele tá assim. tua compaixão me alcançou. Opa. Perdão, estava ligado aqui. Minha internet caiu e eu estava com dificuldade de ouvir vocês. Estava toda hora pipocando. Então aí caiu a minha internet, aí eu já reativei. Mas glória a Deus pela palavra, né? Os comentários também. O início de uma relação saudável só pode começar na dependência de Deus mesmo, né? Que a gente precisa ruminar esta palavra. Eu gosto muito, amo muito esse versículo que foi lido aí de Colossenses 3,16. Esse versículo é um padrão na minha vida. A palavra de Cristo habite em vós, tem que habitar mesmo. Não é, a gente não pode ler, só por costume, não. Tem que alimentar-se da palavra. E ele deixa claro, ela é a fonte de toda a sabedoria. Tudo que nós precisamos está na palavra. Às vezes a gente não sabe o que fazer, vai na palavra. Ela é a resposta para tudo. Então, como foi muito bem explicado, a gente tem que cavar mesmo a nossa vida espiritual na rocha que é Cristo. Uns anos atrás, eu fui para uma convenção lá em Camboriú, e eu ficava no prédio, né? Alugava um apartamentinho, eu ficava no prédio. E ao lado desse prédio, estavam fazendo um prédio enorme. Quer dizer, pela fundação eu vi que seria um prédio enorme. E a hora que eu olhei aquele buraco profundo, abaixo do nível, né? O nível normal, né? O piso técnico, e aquelas brocas, aqueles ferros que subiam, eu até comentei, vai sair um grande prédio. Passaram-se anos e o prédio que fizeram ao lado é muito maior do que o prédio que eu costumava ficar. Mas a gente vê a solidez daquilo ali. Então, por quê? A preocupação era ter sustentação. Se a gente quer ser sustentado, de Deus. Se a gente tem dúvida do que fazer, não sabe que decisão tomar, vai na palavra de Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá sempre uma resposta. Ele não deixa a gente na dúvida. Eu não entendi ainda, leia de novo. Senhor, fala comigo. E ele vai falar. O que nós não podemos fazer é ler a Bíblia como um livro comum. Ela não é um livro comum. É a palavra de Deus revelada. Então, por isso que ele fala aqui, né, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não é só de vez em quando. O que é abundar? Superabundar, não é? Transbordar. E que isto tem que ser... faça parte da nossa vida com sabedoria. Toda a fonte de sabedoria vem da palavra de Deus. E aí ele fala ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o bom de a gente poder admoestar uns aos outros é em cima da palavra. Ninguém aqui está trazendo alguma teoria, né, alguma doutrina qualquer, não. Estamos sempre fundamentados na palavra do Senhor. Estamos sempre sendo exortados em cima da palavra do Senhor. Quando alguém te pedir um conselho, a Bíblia sempre tem a resposta. Então, se você não tem ainda uma palavra para dar para aquela pessoa, porque é muito perigoso a gente achar que estamos contribuindo quando, na verdade, a gente está dando uma informação errada ou não dando o esclarecimento necessário. Então, peça sabedoria, vai na palavra e dê a resposta pela palavra. Quantas vezes as pessoas tiveram dúvidas e eu tive que pesquisar na palavra, não é, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, fulano falou isso, não. O que a palavra fala? Então é isso que é, né, superabundar na palavra, que habite abundantemente em vós. Então, meu irmão, eu preciso de uma resposta, então vamos orar, mas eu vou na palavra, eu vou buscar a resposta na palavra. Esses dias mesmo me pediram aí sobre uma informação, por que o justo sofre? E a gente fica indignado, né? Vocês estavam falando aí, esse mundo tá difícil mesmo. E aí a gente fica indignado, puxa, a gente só vê injustiça nessa terra. E aí eu tive que ir lá pesquisar, claro que eu já tinha alguns versículos na mente, mas eu fui profundo lá para dar uma resposta, porque a pessoa estava incomodada de ver tanta impunidade, tanta mentira, tanta injustiça, e ela estava sendo abalada com isso. Então a gente tem que ir lá na palavra,
e a gente vai dando resposta na palavra. E veio um daqueles versículos lá do Salmo 73, Asaf ficou indignado também de ver prosperar o ímpio. Por que para o ímpio tudo dá certo, não tem dias ruins? A Bíblia fala até que ele entrou na casa, na presença do Senhor, na casa do Senhor, e ele viu, Deus revelou para ele que esses homens, essas pessoas corruptas, eles estão pisando em lugares escorregadios. Então uma hora cai. Quem escorrega, cai de uma vez. Não é? Você já viu alguém escorregar e ficar só escorregando? Não, escorregou, caiu. E é o que a palavra nos revela. Então, a gente tem que esperar no Senhor. A indignação nossa é comum, nós podemos ter. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Há possibilidade de a gente ficar irado com tanta injustiça. Porém, o justo juiz é aquele que vai julgar. Então, por isso que o consolo vem da palavra do Senhor. Não dá, esse mundo está perdido. Não. Esse mundo está nas mãos de Deus. Tudo que está acontecendo já está revelado aqui. Por que nós estamos ficando surpresos? Eu falo para mim mesmo. Por que eu fico surpreso de ver tanta situação difícil no mundo, de uma forma geral? Não tem que ficar surpreso. Já está previsto aqui nos últimos dias, teríamos tempos trabalhosos, homens arrogantes, não é o que a palavra fala? Mais amantes de si do que de Deus. Então, a gente está vendo que a palavra, por isso que é importante, como foi bem colocado aí, e cavar profundo na palavra. Eu estou com dúvida, cava mais, vai mais fundo, você vai ver a resposta. Então não é só folhando um pouquinho a Bíblia que a gente vai ter resposta do nosso dia a dia. Não, é cavando fundo, você vai ver que está lá já revelado. Então é uma palavra revelada, é uma palavra que já foi dado a nós, com toda a sabedoria da parte do Espírito Santo para nós, para que a gente se conformasse com esses dias. E ficar firme, porque o Senhor está voltando, não vai demorar muito para que a volta dele se conclua. Então, é cavar mesmo, tem que habitar em nós constantemente, temos que exortar uns aos outros, cantando, louvando, e acima de tudo, agradecendo a Deus. Glória a Deus pela palavra e os comentários, e é mais um alimento que nós temos para lição de casa, né? Para cumprir a lição de casa. E olha só, o pastor Carlinho e todos aí, né? Essa palavra foi muito bem colocada para os tempos que nós estamos passando hoje. Porque está cheio de coisa, a internet está cheia aí de pessoas, de videntes, fala isso, fala aquilo, todo mundo quer saber, quer falar a verdade, quer dando data para os acontecimentos. E, está aqui, a palavra está na nossa mão, é só procurar, é só acreditar e procurar viver ela, como o pastor Carlinhos você falou, da gente vivenciar, não é só ler como um livro e passando e pega o próximo e vai lendo, não, a gente tem que meditar nessa palavra, seguir isso daí, que a gente acaba. Se for para o lado mundano, você vai se estressar, você vai ver coisa errada e você não vai se alimentar de nada. Você vai cair também nessa loucura de esquentar a cabeça, porque nós estamos passando um momento muito difícil no nosso país, mas o caminho é esse que a gente está discutindo, está falando, então vamos vivenciar isso daí. Firme nessa palavra que vamos vencer. Amém, é isso mesmo, Didi. Muito bem colocada a palavra de hoje. Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? Podemos, então... Um dos meus pedidos, o senhor já sabe, pastor Carlinho. Orar pelo Brasil. Isso. E continua orando também, pastor Carlinho, pelo pastor Gerson, que está submetendo a outra cirurgia, mas está indo, recuperou de uma que ele fez há pouco tempo e já está aguardando, acho que outra, mas ele está indo. Por favor, continua orando por ele. Vamos orar pelo pastor Gerson. Amém. Mais alguém, irmãos? Então, eu tenho um pedido para minha filha Brenda,
que ela teve um aborto natural, né? Quase um mês atrás ela fez um ultrassom e nesse ultrassom o feto estava sem bater o coração, né? Aí eu já achei estranho, né, que sem bater o coração, geralmente quando faz o ultrassom, a primeira coisa que você vê é a batida do coração, aí não estava batendo o coração, aí mais o médico falou, vamos ver, daqui 15 dias você faz de novo. Aí depois ela não chegou nem 15 dias, aí ela teve um pequeno sangramento, foi no hospital, chegou lá, aí examinou tudo, falou, tá normal, você vai para casa, se aumentar o sangramento você volta. Aí aumentou muito, muita dor, tudo. Aí quando chegou lá ela tinha realmente tido um aborto, né? Aí vai orar por ela para que ela... Tudo bem que ela tá aceitando bem tudo. Eu conversei muito com ela, dei conselho para ela, falei que tudo isso a gente tem que entregar na mão de Deus, que Deus sabe o melhor para nós e que se não veio é porque realmente ele achou que não era a época certa para vir e que é isso aí, que Deus é tudo, né? Se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele continua sendo Deus e bola para frente. Aí eu peço oração para que ela fique mais contente, mais feliz e esqueça, né, esse episódio na vida dela. Vamos orar pela Brenda, sim. Vamos orar. Tem mais alguém, irmãos? Ninguém mais? Pelas famílias, de uma forma geral, conversão, não é isso? Coloca a minha família aí, pastor. Minha família, minha vida, minha família aqui, nessa terra estranha, né? Tá acabando, para a glória de Deus, e que Deus permita aí eu finalizar a missão e voltar para minha terra. Em nome de Jesus. Não tá aguentando frio mais aí, né? Poxa. A terra da gente é a terra da gente, né, Valdemir? Pode ser bonito aí, né? Você já subiu lá na Torre Eiffel, mas o negócio já, é caro, né? Já, é tudo muito bonito, bacana, mas já tá na hora de voltar para casa. Tá certíssimo. Vamos orar de casa, da família. É verdade. E você conclua Deus abençoe essa missão e volte com a perfeita paz. Então, amém. Mais alguém? Vamos orar, então? Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui participando desta reunião. Também, ó Deus, pelas famílias aqui representadas, especialmente agora colocamos a família do Valdemir, que vai estar regressando da sua missão, e que o Senhor possa ajudá-lo a concluir tudo aquilo que ele precisa ainda terminar, e que possa voltar na tua paz e proteção. E cada um de nós também temos familiares que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador. Nós colocamos a vida de cada um deles, sabendo que o Senhor tem o controle. O Senhor pode tocar, e o teu Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Toca, Senhor, de uma forma especial, para que tenhamos, ó Deus, a alegria, a satisfação de ver, ó Deus, a nossa família aos teus pés. Familiares, primos, tios, Senhor, seja quem for, aquele que ainda precisa, ó Deus, da salvação, visita essas vidas, nós te pedimos. Oramos pelo Brasil, a nossa nação, tudo aquilo que está acontecendo, tudo que estamos passando, todas as dificuldades, as provações, as perseguições, as injustiças, tudo isso nós podemos ver que neste mundo nós teríamos aflições, como disse o Senhor, mas é para que a gente tenha bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo por nós. Então, ó Deus, nós temos que cavar realmente na palavra a resposta da nossa necessidade, daquilo que nós estamos passando. Liberta este país da mentira, do engano, da corrupção, da maldade, da injustiça. É o nosso papel como igreja do Senhor, de orar, interceder e clamar. Quem faz a obra é o Senhor. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Pelo contrário, o Senhor, através da tua palavra, já revelou todas as coisas antecipadamente. Está aí o motivo de sabermos que o controle está nas tuas mãos, de todas as coisas. Então, liberta, Senhor, esta nação. É o nosso pedido. Perdoe o pecado desta nação, sara esta nação, converte esta nação aos teus pés. É o nosso pedido, Senhor. Oramos pelo pastor Gerson, Senhor, que fez a cirurgia,
está se recuperando, ele é teu servo, prega a tua palavra, o Senhor tem compromisso com aqueles que são teus, e ele tem outra cirurgia para fazer também, Senhor. Fortalece o corpo físico dele, dá esta vitória, venha como bálsamo teu Espírito Santo para curá-lo, libertá-lo de todo mal, que todo mal seja repreendido na vida dele, eu te peço. A Brenda, Senhor, que teve aquele aborto natural, fortalece a vida dela, consola o seu coração, Senhor, anima a sua vida, toca no seu corpo, restaurando, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado, e que ela tenha um consolo que venha da tua parte. Também a família do Valdemir, Senhor, que nós já falamos, mas que ele vai estar regressando brevemente. Prepara todas as coisas, Senhor, o ambiente, o momento certo para que ele possa retornar. E cada um de nós também, Senhor, dá-nos uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite feliz, uma noite na tua presença, e que tenhamos um restante da semana também na direção do teu Espírito Santo. É o nosso pedido e a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Sem força, sem vida, na escuridão. Muitos passaram, olharam e foram, mas ninguém estendeu a mão.